me ver sua carinha, né? Minimamente me sentir parte aí. Obrigado. Boa noite, Boa Silvio. noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, todo mundo. Boa noite. É isso, pode ir chegando, dando uma boa noite para a gente minimamente se conectar. Igreja online é um desafio, né? Igreja online, se a gente não parar para pensar um pouco, né? Olha, eu estou agora chegando na igreja, né? As pessoas que aqui estão se organizaram e se prepararam para estar aqui, igual a gente fazia antigamente, né? Nós estamos chegando, de fato, na igreja, igual quando a gente se arrumava, pegava a condução e pensava em maquiagem, roupa e cabelo, e tinha que ir 2 horas mais cedo por causa do ensaio ou por causa da consagração, ficava 2 horas depois para a reunião de ministério. Não há nada mais pavoroso do que reunião de ministério, mas tudo aquilo, tirando todo o ruim que a gente sempre fala, tinha uma coisa muito boa da comunidade, da comunhão, né? Dessa ideia coletiva. Eu acho que isso a igreja nos ajudou, isso a igreja nos ensinou, ou pelo menos enfiou essa cultura na gente, de estar com gente, de estar perto de pessoas, de querer estar junto, e de não se sentir não se sentir completo quando estamos caminhando sozinhos, né? Talvez seja por isso que nós estamos aqui insistindo nesse negócio de igreja que a gente acredita que faz bem para nós. Se não fosse assim, vocês não estariam aqui, né? Nós não estaríamos aqui. Então vamos começar mais um culto da nossa igreja garagem. Estava reparando aqui, olha só, dá uma olhadinha rápida aí para a tela, tirando eu. Só eu, de homem. Meu Deus. Meninas, vocês precisam dar um golpe na garagem e tomar de assalto logo, sério, olha isso. Que vergonha, que absurdo, que absurdo pra gente, tá? Pra vocês é até o Fábio agora que chegou para passar um pano. Então, mas é isso, a garagem é 90% feminina e vocês precisam cada vez mais dominar esses espaços mesmo, viu? Chamou atenção. Olha só, o que quer compartilhar com vocês? Esse texto aqui de Mateus 18, rapidinho, para dar um tom aqui para a nossa reunião. Eu não sei o que você tem feito para ressignificar tudo o que você tem tentado ressignificar aí na sua caminhada de espiritualidade, de igreja, de fé, de teologia. E às vezes a gente chega aqui nesse culto, na igreja, nesse exato momento aqui, sem saber bem o que você está fazendo aqui. Afinal, tudo que você imaginava que era correto e os motivos que te levavam a esses ambientes provavelmente já caíram por terra. E aí, às vezes, você está aqui, pô, legal, você ouve um negócio bacana tal, mas nos falta, às vezes, sentido, né? Sobretudo se você está chegando recentemente. Inclusive, tem alguém que nos visita hoje a primeira vez e quer se manifestar. Suzana, boa noite, seja bem-vinda, viu? Se tiver mais alguém também, Marina, muito boa noite, seja muito bem-vinda também. Essa é a nossa comunidade, tá bom? Espero que vocês fiquem à vontade, tá bom? Daniele, também primeira vez, muito bom, muito bom. Sejam bem-vindas. E no texto aqui de Mateus 18, tem aquele texto onde fala sobre 2 ou 3 se reunirem no nome de Jesus, lembra disso? Que é sempre utilizado mesmo para começar culto, né? Assim como esse versículo é utilizado para começar culto, Malaquias 3:10 é utilizado para cobrar dízimo e assim por diante. Mas você já parou para pensar o que esse texto está realmente dizendo? Nesse texto aqui, olha só. Se eu vou ler a partir do versículo 19, do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, fala o seguinte: digo a verdade, Jesus dizendo, tudo o que vocês ligarem aqui na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
Também lhes digo que se 2 ou 3 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Bom, esse texto aqui, por mais que a gente sempre tenha pensado nele a partir de uma ótica espiritual mesmo, assim, onde nós nos reunimos de uma forma mística, Jesus se faz presente. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo e eu até acredito nisso. De verdade. Até porque nós acreditamos que Deus está nas nossas relações, não é? Então, de fato, quando nós nos reunimos, seja fisicamente, ou seja nesse momento pela internet, eu não tenho dúvidas que Jesus está conosco, que o Espírito de Jesus está conosco. Mas, de fato, o que Jesus estava dizendo aqui é que, se você volta depois do texto um pouquinho, com calma, depois você lê na sua casa, está falando basicamente sobre perdão, está falando sobre relacionamento, está falando sobre um perdoar o outro. Jesus está falando que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de semente, você vai poder fazer coisas miraculosas, e essas coisas miraculosas é perdoar. É perdoar, é basicamente perdoar, isso que o texto está dizendo. Por isso que o Pedro ali finaliza daquela forma. Pô, então quantas vezes eu vou ter que perdoar? O que Jesus está dizendo é que quando a igreja se reúne, é para decidir coisas. Quando a igreja se reúne, é para a gente estreitar a relação. Vai haver perdão, às vezes a ofensa, vai haver deliberações. Nós estamos aqui desde o primeiro minuto que eu comecei a falar, daqui a pouco vai vir as músicas, daqui a pouco vem a pregação, e tudo isso que nós fazemos é para a gente se alinhar, alinhar o nosso pensamento, alinhar o nosso espírito, alinhar a nossa luta, alinhar o que nós fazemos e representamos sobre a terra. É um alinhamento, é uma forma da gente estar junto. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, o meu Pai que está lá no céu diz amém. Deus diz amém para aquilo que nós concordamos aqui e lutamos por. É Deus que está dizendo amém por aquilo que nós lutamos, e não nós dizendo amém para aquilo que Deus quer. É Deus dizendo amém, é isso que vocês querem, é isso que vocês acordaram, é isso que vocês vão lutar, é por esse caminho que vocês vão seguir. Então, amém, eu abençoo vocês, vão. Então, eu acho que um culto como esse é isso, é a gente estar junto, é a gente se entender, é a gente conversar, é a gente ouvir a palavra, é a gente se nutrir, enfim, é a gente estar junto. Então, eu queria que você ficasse à vontade, estamos começando o nosso culto, e eu quero... O Marco já está aí, né? Marcão, você já está 100%? Então, por favor, o levita dos levitas, chega nos abençoando, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Me escutam bem? Perfeitamente. Maravilha. E o violão, será que escutam? Bem zoado? Você tocou, não ouvimos nada. Então, não escuta. Vou dar só uma ajeitadinha nele aqui, por favor, para não ficar feio pro violeiro. Boa. Pronto, agora eu ouvo. Perfeitamente. Ah, mágica. Eu acho que você tocou até um sol aí, não foi, não? Não foi exatamente, mas quase. É, que o seu violão está desafinado. Meu ouvido tá bom. Meu pastor não mole não, né? Fraco não. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para convidá-los, a todos vocês. Olha, Robert aí, fala, mano, aos cantores presentes, cantoras que estão encabulados, assim, um pouco tímidos, por favor, se acheguem no nosso Ministério de Louvor, porque aqui cantar não é uma coisa assim, só no sentido de para Deus, mas... né? Não, mas é de coração, é uma coisa, é um transbordar nosso para Deus, é uma verdade nossa que precisa sair, e se você sente essa necessidade de colocar essa verdade, desse amor para fora, vem cantar esse amor junto com a gente, que vai ser muito bem-vindo. Bem-vindo.
Antes, aproveitando esse gancho que você deu essa chamada, quero aproveitar para dizer para todo mundo que não apenas na música, mas em outras áreas aqui, a gente está precisando de mão de obra, que nem eu estou aqui, ó, o pastor estava de folga hoje, hein? Aí, o que aconteceu? Eu estou aqui porque, de fato, eu precisava ajudar. Mas se a gente tem mais gente, né, fica menos pesado. A escala de MC aqui está rodando muito, só ali 2, 3 pessoas, isso não é justo. A escala também de abrir. Aqui, para um culto funcionar como esse aqui, ó, o que a gente tem? Tem a pessoa que abre a sala, que a gente chama, né, que hoje está a Jusce, que está na conta da garagem. Depois tem o MC, o mestre de cerimônias, que faz esse rolê aqui que eu estou fazendo. Temos os músicos, que o Marcos acabou de fazer o apelo. Depois tem a pregação. E por enquanto é isso. Então, se você se sente apto ou quer nos ajudar em qualquer rolê desse aqui, dá um salve para a gente lá que a gente está precisando. Beleza, Marcos? Bem lembrado, viu? Obrigado. Opa, tamo junto. E eu vou trazer uma canção aqui, que eu conto com a ajuda de vocês. Não sei se vocês conhecem, mas o refrão é muito, muito fácil. E tem um pouco a ver com uma maravilhosa assim, e bom que nós tivemos aí durante a semana, que fez a gente pensar muito a respeito de bem, mal, bom, mal. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a necessidade da gente pensar bastante a respeito do bem e do quanto Deus é bom. E eu queria que vocês cantassem isso comigo, se vocês sentem no coração de vocês que Deus é bom. Lá vamos. Só um segundo que o computador está ajudando muito aqui. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, 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 tu és bom, 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 tu és bom, 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 tu és bom, bom. O computador que me ajudou agora. Desculpa, gente, eu extraú. Perdão. Aleluia. Aleluia. Senhor, ajuda o levita. 70 vezes 7, mano. Ai, 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 papai. Pronto, não fui? Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, ancorado no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu
não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, 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 bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Quando diz sim, quando diz não, tu és bom. Na luta, na bonança, tu és bom, tu és bom, bom, bom. 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 Tu és bom, bom. Eu creio. Desculpa aí pelo meu note. Glória a Deus, mano. Bom demais. Deus é bom. Deus é bom. A única coisa que a gente pode ter certeza, que ainda não há dúvidas, né? É que Deus é bom. Deus é bom. Obrigado por isso, mano. Obrigado por isso. A Adele tá na área? A Adele ao vivo, sem ser o vídeo dela? Estou aqui. Tá, né? Quer falar? Pastora Adele, boa noite, primeiramente. Boa noite, meu povo. Tudo bem? Agora fiquei até envergonhada, porque Marcos vem a ser nossa grande estrela do rock, né? Cantou muito, emocionou. Essa música que eu trouxe hoje, ela é uma oração para mim, assim, porque é o que eu sempre peço para que Deus faça de mim um instrumento, né? E é uma música clássica, muito clássica, que todo crente das antigas conhece. Não é tão das antigas assim, porque eu já trouxe coisa mais antiga aqui, mas é antiga. Então, vamos aí fechar os olhos, adorar. É uma música difícil de cantar, eu dei o meu melhor, eu fiz de todo o meu coração para vocês. Bora lá. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta
havia até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Graças a Deus. Obrigado, Adele. O Adele sempre vem com essa pegada mais nostálgica que, pô, demais, demais. Obrigado, viu, Adele? Essa aí eu ouvia em 1998. Tinha Oh, é verdade! Oxi! Tinha um CD que essa música tava, já que era nossa, que era um dueto, que, enfim, faz muito, muito, muito tempo. Obrigado por isso, Adele. Pastora Adélia. Olha só, recadinhos para a gente passar a palavra, a santíssima palavra, para a pastora Thais. Bom, recadinhos. Culto de domingo. Todo domingo nós temos culto, e nesse domingo é o das mulheres, o das madás, nossas manas aí que basicamente levam essa igreja e tem feito um trabalho cada vez melhor.
e uma vez por mês elas assumem, já assumem a igreja, né? Mas uma vez por mês elas assumem um culto de domingo. Então, nesse domingo, culto às 19 horas, aqui nesse lugarzinho mesmo, culto das mulheres, tá bom? Hora de dízimo e oferta. Gente, olha só, eu vou pedir uma atenção especial hoje, porque você sabe que a nossa igreja, a gente já trabalha mesmo sempre no limite, porque a gente não prega dízimo, oferta, nada disso. Apenas sabemos que temos demandas reais, demandas nossas, né? Não são demandas de aluguel de templo, e nem de salário de pastor, nem de viagem, nada. É demandas nossas, irmãos, remédios, cesta básica, aluguel de irmão, casa que foi embora no Rio Grande do Sul, esse tipo de demanda, né? E se você faz parte do coletivo, você faz parte do corpo, você faz parte do evangelho, você contribui, tá? Então, nesse mês a gente está lá realmente com bastante demanda na fila, tem uma filinha de demanda só esperando entrar dinheiro para cobrir, tá bom? Então, de repente, tem alguém esperando a bênção que está na sua conta, alguém que está esperando a bênção que está no seu armário, tá bom? E nesse final de semana, também nós teremos a revitalização do espaço que nós vamos começar a utilizar a partir desse final de semana aqui em Mogi, numa ocupação, tinha um espaço ali em Mogi, teve um coletivo que ocupou, nesse coletivo quem faz parte é a irmã Lohane, aqui de Mogi, não sei se ela está aqui hoje, e aí nós estamos sem espaço aqui em Mogi agora, então nós vamos revitalizar aquele espaço, dar uma geral, dar uma moral, mexer na iluminação, limpeza, para, além de revitalizar o espaço para o próprio coletivo, para a gente poder usar lá também. Então, a gente precisa de um pouquinho de verba para comprar uma tinta, alguma coisa. Então, por favor, seja agora ou saindo do culto, quem puder, tiver uma rapinha na conta aí, esse é o Pix da nossa comunidade, faz lá, que a gente está precisando. Beleza? Deus vai me abençoar? Não, não vai não. Não, mas ele não vai fazer os 90%. Não, não vai não, tá? Você tinha um tanto, você vai doar o restante, você vai ficar com menos, tá bom? Saiba disso. É assim que funciona a matemática. E aí, deixa eu ver aqui mais. Acho que só é bom, Escola Bíblica Online, toda segunda-feira agora, às 11 horas. E vamos já para a quarta aula, hein? Fizemos um F5 lá na nossa teologia, falamos sobre Deus Criador e Big Bang, depois falamos sobre evolução humana, depois falamos sobre criação do mal, e quem não está participando está de bobeira. Eu não sabia, devo rasgar minhas vestes e jogar cinza na minha cabeça? Até pode, mas tem a gravação tudo no canal do YouTube, tá bom? Porque a sua igreja é da hora. Você não participa das coisas, a gente grava e posta no YouTube, e posta lá no grupo ainda para você, porque você não tem a decência de entrar no canal do YouTube. Você espera o link, aí as minas vai lá e manda o link para você. Então, se você não assistiu, o problema é seu. Amém? Vamos acalmar os corações agora para ouvir a palavra de Deus. Amém. Gente, sem mais delongas, chegando às brincadeiras, eu quero chamar a pastora Thaís, que está voltando de férias. Férias em Dubai, aonde estava Fernando de Noronha, o que foi? Ou apenas apresentando o trabalho na faculdade? Arujá, São Paulo. Boa noite, pastora Thaís. É contigo, que Deus abençoe. Boa noite. Como está meu áudio? Tá maneiro, tá maneiro. Beleza. Jussi, você consegue me ajudar com o texto, por favor? Efésios 5, se puder pôr aí na tela. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal que está aqui pela primeira vez, saibam que no final do culto, no final da palavra, aliás, a gente sempre abre um espaço para a gente falar, né? Apesar da gente dizer para organizar o tempo direitinho, 2, 3 minutinhos, para todo mundo conseguir falar. Não se sintam intimidados ou intimidadas. O nosso culto é assim, essa é a nossa forma de fazer igreja. Então, a gente não está aqui para apenas ouvir uma pessoa falar, mas a gente elabora o nosso pensamento em conjunto. Essa tem sido a nossa tradição durante os anos. Deixa eu ver qual versículo que é aqui, Jussi. A partir do versículo 21. Eu vou ler algumas coisas meio enroladas aqui,
porque é um texto conhecido, todo mundo já sabe, só para a gente estar localizado junto. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres estarão sujeitas aos maridos, como no Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja, falei a lei enrolado, né? Vós, maridos, amais as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para purificar, santificar, para apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nananana. Vamos pular para o 6, por favor. Versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para ser feliz, ter uma vida longa na terra. Vós, pais, não irriteis, não deis aos vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina do Senhor. E o 5. Vós, servos, obedecei com todo temor e temor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nessa vida, como a Cristo, servindo-os não quando vigiados para agradar os homens, mas como servos de Cristo, que põe a alma em atender à vontade de Deus. Tende boa vontade em servi-los como ao Senhor e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá do Senhor, seja ele servo ou livre. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e o vosso está nos céus e que ele não faz acepção de pessoas. Como eu disse, esse é um texto conhecido, então, por isso eu li meio correndo, meio por cima. Esse é um texto que eu já ouvi alguns irmãos nossos progressistas, cristãos progressistas. Pode tirar da tela, Jússi. Obrigada. Daqui a pouco eu vou pedir para você pôr outro, tá? Eu já ouvi irmãos progressistas pregando sobre esse texto, e eles se atêm, inclusive acho que o Ed René foi um deles. Ele se atém àquele primeiro versículo que diz que todo mundo tem que se sujeitar a todo mundo. E aí a ideia que eles trazem é que se o texto já começa dizendo que todo mundo tem que ser sujeito um ao outro, então tá tudo bem. Porque se todo mundo tem que se sujeitar, o marido vai sujeitar a mulher vai sujeitar o marido, a criança vai sujeitar o pai vai sujeitar a criança. Só que eu humildemente discordo de Ed Renekiewicz, porque isso é simplificar o texto, né? A gente viu aqui no capítulo 6 que o Paulo fala uma coisa muito grave. Ele fala assim: vós, servos, obedecei aos vossos senhores, servi aos vossos senhores, como se vocês estivessem servindo a Deus. E aí, para o patrão, o que ele fala? Não maltrata o cara, não, sabe? Trata ele bem, assim. Então, você percebe que, apesar deles trazerem essa ideia de, não, tá tudo bem, aqui a novidade do evangelho é que a gente vai ter uma vida coletiva, de sujeição uns aos outros, que todo mundo tem que se submeter, que a mensagem do evangelho e a mensagem de Jesus é uma mensagem de renúncia e de submissão, não é o que a gente vê no texto. E aí a gente até tenta, a gente pensa assim, não, mas é justo, né, que a mulher respeite o marido, é justo que a criança obedeça o pai. E aí a gente vai, né, fazendo aquele esforço de tentar entender o texto, de tentar dialogar, de viver bem com o texto. Só que eu não sei para vocês, assim, para mim, quando ele chega nessa parte que ele fala assim, servos, obedecei aos seus senhores, como no Senhor. Ai, gente, para mim não dá. Eu falo, Paulo, desculpa, tentei, mas aqui, você, sabe, não dá um negócio ruim assim, sabe? A gente vai tentando, vai rebolando, vai fazendo ali um bambolê para ver se entende, mas chega uma hora que o negócio fica estranho. E aí, o legal, o que eu gosto quando é de olhar a Bíblia e de perceber a Bíblia, é que a Bíblia, ela trata de uma diversidade de textos, e diversidade de ideias, e diversidade de pensamentos, e que, às vezes, quando um determinado pastor, determinada igreja, determinada teologia se concentra muito em um texto, e geralmente ela tem um interesse por trás ali, um interesse político e tudo mais. Não à toa, esse texto ele é tão conhecido. Quem esteve com a gente na nossa escola bíblica da temporada passada, vai lembrar que quando a gente fala do Paulo, a gente tem 4 Paulos diferentes na Bíblia.
Um Paulo radical, um Paulo reacionário, um Paulo conservador e um Paulo outro lá. E aí, o que acontece? Infelizmente, aqui a gente está falando de um Paulo radical, uma ideia paulina. Paulo está ali, né, negociando com o império, negociando com as classes médias urbanas. Ele está ali falando algumas coisas agradáveis para aquele grupo aristocrático, helenista, romano, para fazer o evangelho meio que ir adiante. Então, ele faz algumas concessões. Essa coisa de manter a escravidão, de manter a servidão, eu acho que é uma das mais gritantes, assim. Paulo realmente negocia isso e não é legal, sabe? Não representa os valores do Jesus de Nazaré, não representa os valores do Cristo, inclusive. Mas, para nossa alegria, a gente vive essa diversidade, a gente lê essa diversidade, a gente conhece essa diversidade. E aí eu vou pedir, Jussi, para você abrir um outro texto para a gente, que está lá em Atos. Atos, para quem não esteve na nossa escola bíblica dominical, é um texto que ele faz parte desse corpus paulino, então ele conta ali algumas histórias sobre a vida de Paulo, mas ele não representa exatamente o Paulo que escreveu Efésios. O Paulo que está ali em Atos, ele é uma releitura já lá da comunidade de escritura de Atos, sobre quem seria esse Paulo. Agora, lembra que eu falei da diversidade? Atos é muito legal, porque Atos não tem só Paulo. E o legal também é que, apesar da gente não conseguir encontrar o Paulo histórico em Atos, a comunidade escritora do Atos escreveu sobre eventos e coisas a partir de fontes que ele acessou, a partir de documentos que ele leu, a partir de conversas que ele teve, mas todas essas coisas passaram também pelo seu filtro de leitura. Então, quando a gente vê o que o escritor de Atos escreveu, a gente pode compreender e admitir que ele está falando do seu cotidiano, da sua cultura, da sua forma de ver o mundo. E aí, olha que legal, vamos colocar aqui o Lucas. O Lucas, o escritor de Atos, ele enxergou ali na sua vida, na sua trajetória, algumas famílias, alguns modelos familiares, e ele registrou em Atos. E já posso dar um spoiler para vocês? Não tem nada a ver, não tem nada a ver com essa família que o Paulo de Efésios escreveu. Abre, por favor, Ju, em Atos 1, versículo 12 e 14. Enquanto ela abre aqui, eu vou ler. Na verdade, tem que abrir aqui também. Peraí. Atos, capítulo 1. Sabe a família que a gente vai ver aqui? A família de Jesus. Todo mundo conhece um texto que Jesus estava lá, né, numa casa, fazendo umas reuniões, lá algumas coisas. Chega a família de Jesus, a mãe, os irmãos, e elas falam assim, a gente quer ver Jesus. Aí Jesus fala o quê? Todo mundo conhece essa história, ela é meio assim, aquelas histórias conturbadas de Jesus. Jesus falou assim, a minha família é aquele que faz a minha vontade. Vocês lembram dessa história? Que a família de Jesus era uma família vista por uma perspectiva diferente, uma família que não era definida apenas por laços sanguíneos ou por convenções sociais. Mas beleza, a minha família é aquele que faz a minha vontade. Vocês sabem que Lucas e Atos é um texto só, né? Um livro só, dividido em 2 volumes. Lá no finalzinho de Lucas, quando Jesus morreu, ressuscitou, está fazendo sua ascensão, ele fala assim, olha, fiquem na cidade, né, em Jerusalém, onde eles estavam ali, segundo a história, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aqui em Atos 1, a gente vai ver quem fez a vontade de Jesus, entre aspas, tá? Quem obedeceu ao que Jesus falou. Atos 1, versículo 12. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém, a uma distância pequena, de uma caminhada de sábado. Versículo 13. Tendo entrado na cidade, subiram à sala superior, olha que coisa importante, onde costumavam ficar. Então, eles ficavam naquela sala superior de forma recorrente. Não era a primeira vez que eles estavam lá. Cadê? Sala superior, onde ficavam recorrente. Aí ele vai falar quem eram essas pessoas. Aí vai falar os 12, né? Os 12 discípulos. 12 não, 11, porque o Judas já não estava aqui mais na história. Pedro, Tiago, André,
Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, o Judas, filho do Tiago, e todos estes, unânimes, perseveravam em oração. Esses são os 12, o grupo dos 11, aliás, né? Mas eles não estavam sozinhos. Olha aqui o versículo 14. Com eles estavam algumas mulheres, dentre as quais Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, olha que legal. Jesus, ele não excluiu a família dele. Pode tirar, Júcio, obrigado. Jesus, ele não excluiu a família biológica dele da sua ideia de família, do seu círculo familiar, daqueles que, em tese, fariam a vontade dele. O que Jesus faz é agregar novas pessoas. Então, 12 marmanjos que ele topou um dia, gostou dos caras e falou, vamos caminhar junto comigo, vamos ser meu discípulo, vamos ganhar alma junto. Umas mulheres que não são citadas, a gente não sabe o nome delas, mas se a gente volta lá em Lucas, a gente viu que tinha umas mulheres lá, Silvana, não sei quem lá, que diz que até contribuíam financeiramente com o ministério de Jesus. Então, a gente pode deduzir que são essas mulheres desse grupo. E aí, os 12, e a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Agora, diga para mim se essa família aqui de Jesus, do próprio Jesus, corresponde àquele modelo da família do Paulo. Primeiro que não tem pai. Vocês viram José aqui nessa história? Ou um outro pai? Ou uma figura paterna, um vô? Não tem. Tem a mãe, tem os irmãos, tem umas mulheres que nem sabe quem é, e tem os amigos dele, seus alunos, seus discípulos, seus seguidores. E olha que família linda, uma família grande, que se reunia na oração, na comida. Isso a gente está cansado de saber. Só que aí Atos vai descambar para umas outras famílias diferentonas aí. Logo adiante, a gente vê, por exemplo, a história do Ananias e Safira. Vocês lembram desse casal? Que venderam lá uma propriedade, reteram parte do pagamento. Aí o Pedro perguntou para eles do valor. Aí eles mentiram, caíram mortos. Tipo Bonnie e Clyde, uma dupla assim de ladrões, de enganadores, sei lá, um negócio assim, né? Aí tem um Bonnie e Clyde de Atos. Só que olha que legal, não sei se vocês lembram da história, a Safira, ela chega 4 horas depois que o Ananias tinha caído morto. E ela, sem saber que o marido dela tinha morrido, ela fala, não, foi por esse valor que a gente vendeu. Aí o que ela faz? Cai morto também. E aí o texto é muito engraçadinho, ele fala que o Pedro chamou uns jovens, e os jovens levaram o corpo dela para junto do corpo do marido dela que estava morto. E aí, tudo bem, eles enganaram, mentiram, mas o dinheiro também era deles, a propriedade também era deles. Não vou entrar no mérito de o que eles fez era certo ou era errado. Só que havia uma cumplicidade no Ananias e na Safira que é de fazer inveja. Que eles combinaram assim, os dois. E aí, vamos vender? Vamos. Vamos ficar com um dinheirinho aqui para nós? Vamos. Vamos mentir lá pro Pedrão? Vamos. E os caras, venderam junto, pagaram junto, mentiram junto e morreram junto. Não é uma linda história de amor? Tipo um Romeu e Julieta, uma coisa assim desse nível. E olha só, guardem essa informação. Quem levou o corpo deles para sepultar junto foi uns jovens aleatórios lá da igreja. Vamos para a próxima. E olha só, que família interessante. Um casal. Não tem filho, não tem, sei lá, neto, era um casal. E essa era a família deles. Próxima família, gente. Vocês lembram daquela moça costureira? Que eu falo que a Kel é a nossa Dorcas da garagem. A nossa Kel, lá de Atos dos Apóstolos, a mulher fazia calcinha, sutiã, tamanho plus size, para o pessoal do Rio Grande do Sul. E aí, o que aconteceu? Um dia a mulher morreu, eles falaram, não pode ficar sem essa mulher. Chama o Pedro aqui, vamos ressuscitar essa mulher. Vocês lembram dessa história? Muito boa, né? Fala sério. E aí, o que acontece? O que aconteceu com a Kel lá do Atos? Quando o Pedro chegou, juntou um monte de mulherada em volta da defunta, um monte de viúva, né? E falou assim, Pedro, é o seguinte, a Kel tem que ressuscitar.
Não sei o que você vai fazer, não sei se vai abraçar, se vai orar, se vai fazer campanha. A gente não pode viver sem essa mulher. Essa mulher precisa ressuscitar agora. E olha que interessante. Fala para mim, cadê o marido dessa Dorcas? Cadê os filhos? Cadê os netos? Cadê os vizinhos? Cadê? A mulher morreu. E quem foi interceder pela ressurreição da mulher foi quem? Um bando de viúva, gente. Um bando de mulher aleatória. Quer dizer, aleatória para gente. Mas para Dorcas, para Tabita, aquelas mulheres era a família da mulher. Olha só, quando o Ananias e a Safira morreram, quem que foi atrás deles? Uns jovens aleatórios da igreja. Quando a Tabita morreu, quem estava em volta dela era um monte de viúva. Você percebe o que eu estou falando? Aonde que estava a família daquela mulher? Historicamente, algumas pessoas acreditam que ela também era uma viúva. Isso é uma hipótese, não dá para comprovar. Mas ela, mesmo sendo viúva, ou mesmo que não fosse, podia ser solteira, podia ser casada, ela estava cercada, mesmo depois da sua morte, de mulheres ali que não aceitaram viver sem ela. A gente precisa dessa mulher. Pedro, pelo amor de Deus, ressuscita essa mulher, traz ela de volta para a gente. E olha que bonito, o Ananias e Safira, eles eram uma família, era só os dois bichinhos vivendo sozinhos na vida, morreram, não tinha nem ninguém para enterrar eles. Chamaram jovens aleatórios. Mas a Tabita, a Dorcas, tinha uma família talvez mais grande do que aquela lá de Jesus, com 12 discípulos, mãe, irmão, um monte de viúva, ó, na orelha do Pedro, ressuscita essa mulher, você não vai sair daqui enquanto você não der um jeito nisso. Aí a gente vai para uma outra família, o centurião, gente, um centurião romano. O texto fala, depois vocês dão uma olhadinha lá, que quando o Pedro é chamado para ir na casa dele, estava lá na casa dele a família dele, estava os soldados dele, os empregados, que a gente pode colocar como servos ou escravos, e ele chama também amigos, pessoas do círculo social dele, que, assim, em tese não seriam empregados, seriam pessoas socialmente ali na mesma camada, sabe? E aí, que legal, quando o Pedro vai lá na casa dele e prega, e come com eles, e dorme com eles, que inclusive dá mó chabu lá na igreja de Jerusalém, depois o Pedro tem que ir lá se explicar por que comeu e bebeu com os circuncisos, o texto fala que o centurião e toda a sua casa creu no Senhor e foi batizado. Isso é lindo demais, porque você vê, dificilmente você vê a palavra família na Bíblia, a expressão família. Geralmente é fulano de tal e sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você vê que só aí já expande aquele conceito de família do Paulo lá de Efésios, beleza? O cara convidou, ó, empregado, soldado, família, amigo, talvez outros soldados de prestígio, de alta patente, e quando Pedro converteu não, né? Quando Pedro pegou, todos eles se converteram e foram batizados, o centurião e toda a sua casa. Bom, tem uma outra moça lá em Atos, que é a nossa querida Lídia, vendedora de púrpura. Quando eles chegam lá, onde a Lídia morava, não tinha sinagoga na cidade. Então, eles se reuniam perto do rio, em um local estratégico perto do rio, onde eles faziam as orações e tal. O texto fala que algumas mulheres se juntaram para ouvir a pregação de Paulo, e a Lídia, ela especificamente atende a pregação, e o texto fala que ela constrange Paulo e os seus companheiros, lá os outros missionários, a irem na casa dela. Lê lá depois, fala que eles falaram que não queriam ir na casa dela, e ela obrigou eles a ir na casa dela. Quando eles vão lá na casa dela, e eles ficam hospedados lá mó tempo, é naquela passagem lá que eles são presos, o Paulo e o Silas, nessa época aí. Fala também que na casa da Lídia, né, todos se converteram, todos atenderam ali a pregação. E, de novo, a gente não ouve falar de um marido especificamente, a gente não ouve falar de um pai especificamente, a gente não ouve falar sobre filhos, sabe?
sendo que todas essas identidades elas eram conhecidas e constituintes daquelas famílias. Prova disso é que o Paulo de Efésios fala nominalmente, marido, mulher, filho e servo, né? Só que em todas essas histórias aqui que a gente está falando de Atos, não tem esses elementos. A família e essa ideia de casa transcende essa ideia de uma família nuclear, de eu, você, 2 filhos e um cachorro. Vocês estão me acompanhando o que eu estou querendo dizer? E aí a Lídia, ela se demonstra como uma liderança na sua casa, porque eles de fato ficam, ela obriga os caras a ir na casa dela. O Paulo, Silas, acho que Timóteo estava junto. Então a casa dela vira ali uma igreja, vira um lugar de reunião, eles ficam hospedados lá por dias, por semanas. E o que é mais legal é que quando o Paulo e o Silas são libertos da prisão, eles voltam para onde? Para a casa da Lídia. Ou seja, esse ato simbólico que eles tinham de comer junto, de partilhar junto, de morar junto, essa questão da hospitalidade, essa questão de hospedar o estrangeiro, eram esses valores muito mais importantes para constituir uma identidade familiar, uma identidade de comunidade, de grupo, do que apenas aquelas coisas que o Paulo falou. E aí, para encerrar, a gente tem, inclusive, a família do próprio Paulo. Porque o Paulo, ele era um solteiro, né? Acho que todo mundo imagina isso, um solteiro, um celibatário e tal. Só que em Atos, diz que o Paulo tinha um sobrinho, que era filho da irmã dele. E aí, tem um dia que o Paulo está preso, e aí o pessoal está meio que conspirando lá contra ele, vão matar ele, não sei o que lá. Esse sobrinho aparece do nada na história. Por isso que eu falo, gente, lê lá que é muito da hora. Um sobrinho que ninguém nunca tinha ouvido falar aparece do nada e vai e conta pro Paulo, Paulo, estão conspirando contra você. Aí o Paulo fala, ixi, vai lá no fulano de tal e fala para ele para você me salvar, não sei o quê. E aí, olha que interessante. O Paulo era um cara solteiro, que adorava dar conselho de relacionamento, de casamento e de família. Joguei aí. Quem pegou, pegou. Adorava dar conselho de casamento pro povo, mas ele era solteiro, olha só. Só que ele surgiu lá, gente, um sobrinho, que inclusive salvou a vida dele. Que inclusive o texto fala que ele era filho da irmã de Paulo. Olha só que família mais interessante, 2 irmãos e um sobrinho. E aí o sobrinho foi um cara decisivo para salvar o tio da morte. Então você vê que a própria família do Paulo, de Atos, se configura numa conformação completamente diferente da família ideal do Paulo de Efésios. Estão entendendo? Ó, para encerrar mesmo, de verdade, esses pregadores que falam, para encerrar e não encerra nunca. Agora, para encerrar. Se a gente escolhe, porque isso é uma escolha, transcender essa ideia dessa família margarina de Paulo do Efésios, e a gente começa a compreender família como comunidade, como a gente leu ontem no Clube do Livro, o livro da Bell Hooks, tudo sobre o amor. Quando a gente para com essa ideia reducionista, bobinha, que minha família é meu maridinho, minha mulherzinha, meu filhinho, minha mamãezinha, e é apenas esses que eu vou amar e proteger, quando você compreende o espírito, o teor, a essência dessa família, de Jesus, de Paulo, de Tabita, de Lídia, do centurião, e você expõe essa ideia de família, né? Como isso que Jesus falou, a minha família é quem faz a minha vontade, é quem vive comigo. Foi muito bonito isso que eu falei, que, no final das contas, a família dessas pessoas se manifestou como as pessoas que ficaram depois que elas morreram. Quando Ananias e Safira morrem, eles não têm mais ninguém por eles. Significa que o casal era a sua própria família, um com o outro. Como eu falei, Bonnie e Clyde. Estamos juntos no crime, estamos juntos na loucura e estamos juntos na morte também. Quando a Tabita, a Dorcas, morreu, eram as viúvas que estavam lá por ela. Você vai dizer para mim
que a mãe da Dorcas, que o pai da Dorcas, que nós nem sabe quem é, era mais família dela do que aquelas viúvas, eu quero ver quem vai ter coragem de falar isso para mim e me convencer disso. E aí, por que eu faço esse convite a essa reflexão e essa mudança de mente e essa expansão do conceito? Porque eu acho que isso pode resolver muitos problemas que a gente tem na nossa sociedade. O primeiro deles, não digo que vai resolver, mas que vai dar um pontapé inicial para a gente começar a conversar a respeito, é a homofobia. Não apenas porque você vai dizer, tudo bem, não precisa ser marido e mulher, mas vocês viram a palavra do pastor Silvio Almeida nesse final de semana? Ele disse, a gente é a favor da família, porque a gente não quer, a gente não vai aceitar que um filho seja expulso de uma casa, de uma família, por causa da homofobia. Gente, glória a Deus por a vida desse pastor Silvio Almeida, o pastor dos direitos humanos. Olha que coisa... não é profundo isso? Não é uma outra ideia, assim, não é uma outra perspectiva? Eu não quero falar, assim, sobre ideias de amor e submissão, porque essas palavras são muito complexas, exigem um estudo mais detalhado, mais sistemático e tal. Mas vamos pensar, assim, no respeito, né? Que é uma coisa que está ali, nesse meio termo. Quando a gente entende esse espírito da família de Atos, em Atos, a gente entende que respeito a gente deve para o nosso marido, para a nossa mulher e para as pessoas de forma geral, ainda que não mantenhamos laços matrimoniais. Olha que coisa revolucionária. Dizer que a gente tem que respeitar as pessoas, mesmo quando elas não são da nossa família. Não é? Porque, vamos lá, tem algum problema nessa família do Efésios? Não. Não, é bonitinho, é bonito, é legal, funciona, mas assim, não em todos os casos e não em todas as ocasiões. E ultimamente, enfim, o problema está na imposição, o problema está na normatização, o problema está na padronização. Quando você vai no culto, o pastor lê Efésios 5 e ele diz que você tem que fazer aquilo como está ali, linha por linha, letra por letra. Aí está o problema. O que não acontece em Atos. Lembra que eu falei? Lucas estava escrevendo coisas e contando histórias segundo a sua perspectiva, segundo a sua cultura, segundo o que ele via, e as famílias que Lucas via e vivia se organizavam de uma forma diferente, e de formas diversas, e de formas, enfim, novas, espontâneas. Um outro problema, uma outra coisa que a gente entende também é que a gente não deve respeito apenas ao nosso marido, à nossa mulher, mas também ao nosso ex-marido e à nossa ex-mulher. E talvez até o atual marido da nossa ex-mulher e a atual mulher do nosso ex-marido. Pensa comigo, quantos problemas de filhos de pais divorciados seriam menos... quantos problemas seriam solucionados se os respectivos pais e parceiros se respeitassem mutuamente? É sério isso que eu estou falando, não é? A Miriam não quer respeitar o ex-marido. Miriam, ó Deus falando com você, Miriam. Bom, já que nós falamos de filhos, imagina a gente, se a gente seguisse a ideia louca e revolucionária de que crianças são seres humanos e precisam de respeito. Imagina que loucura seria se a gente deixasse de achar que a única criança que merece respeito, carinho, afeto, presente, atenção, é só o nosso filho. Vocês já ouviram uma pessoa falando assim, não gosto de criança? Gente, isso é feio demais, criança é um ser humano. Não tem como você falar, eu não gosto de italiano. Eu não gosto de quem usa óculos. Você não fala isso, então você não pode falar, eu não gosto de criança. Você pode não ter um filho, tudo bem. Mas a criança é um ser humano, você tem que respeitar a criança. Tá entendendo? Isso é muito mais do que pais. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Isso é fácil. Eu quero ver você exceder essa ordem paulina e você passar a respeitar as crianças e tratar as crianças
como seres humanos. Isso é revolucionário. Outro problema que a gente resolveria se a gente respeitasse as pessoas, independentemente de laços consanguíneos. Sogra, sogro, genros, cunhados e nós. Que é um negócio que dá muito problema, gente. Dá muito problema. Mas por quê? Porque a sogra não respeita a nora como ser humano. E a nora não respeita a sogra. E nesse momento, é até embaraçoso dizer isso, porque pode ser que eu me sinta, um exemplo, como nora, desrespeitada pela minha sogra. Mas pode ser que enquanto a sua sogra se sinta desrespeitada com você enquanto nora. É por isso que as relações familiares e sociais, de uma forma geral, são tão complexas. Se não fosse assim, a gente não se reuniria todos os dias em escolas e universidades, igrejas, convenções, congressos, na praça, para discutir relações familiares. Se fosse fácil, se fosse simples, a gente já tinha solucionado esse assunto, não estava acontecendo. Por fim, a gente precisa lidar com essa questão do escravo, do servo. Porque hoje em dia a escravidão é um crime. É crime não, sei lá, é proibido. O que é, Marcos, escravidão? É crime? Nem sei. É crime, né? Escravidão é crime, gente. É porque é uma coisa tão louca, né, que você fala é crime. Crime é uma coisa que você faz, mas, enfim. Depois se arrepende, tipo, mentir pro apóstolo Pedro, enfim. Agora, você sabe quando você vai na reunião da firma, no final do ano, naquela de Natal, e aí o patrão fala assim, nós todos somos uma família. Por que ele fala isso? É porque ele te considera família mesmo? Não é, né? É porque ele quer te explorar. Não é isso? Fica aí, mais um pouquinho, você é da família. Faz uma hora extra e você é da família. É dessa pegada, né? Só que a gente só faz isso com o funcionário porque a gente, de fato, faz isso com a nossa família. Porque dentro da nossa família, existem ali meio que algumas funções, digamos assim. Então, uma pessoa que cozinha melhor, geralmente é o cozinheiro da casa. Uma pessoa que dirige melhor, geralmente é o motorista da casa, não é assim? E nem é por uma perspectiva de gênero, é mais quem tem mais aptidão mesmo. Quem dirige melhor, dirige mais, faz uma viagem longa e tal. Só que o que acontece? Essa família também, esse modelo da família do Paulo de Efésios, faz a gente cair numa ideia de rotina e de é assim, e sempre foi assim. E a gente acaba tratando a nossa própria família, e aí sim a família nuclear, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, o nosso marido, a nossa mulher, como se fosse uma empregada. E aí, aquela pessoa que cozinha para mim não recebe o devido agradecimento. Aquela pessoa que dirige para mim não recebe o devido agradecimento. Aquela pessoa que marcou o médico para o meu filho não recebe o devido agradecimento. Aquela pessoa que matou a barata porque eu tenho medo não recebeu o devido agradecimento. Por quê? Porque a gente entende que aquela pessoa tem obrigação de fazer as coisas por mim. Esse que é o mal dessa família, quando a gente conforma, família é isso. É um homem que faz isso, é uma mulher que faz isso, é um filhinho que faz isso, e é um empregadinho que faz isso. E a gente esquece a complexidade do que é esse viver comunitário que faz com que uma pessoa te acompanhe até depois da morte, como a gente viu que aconteceu aqui no Atos. De uma pessoa gostar tanto de você, a ponto de ir contigo para o fim, sabe? Não, vamos morrer aqui junto. Ou da pessoa, do caso de você partir, e a pessoa fala, nossa, que saudade de fulano era muito bom para mim, assim. E claro, gente, a gente não está falando de relacionamentos abusivos, possessivos. Por favor, a gente está falando de relacionamentos saudáveis, sabe? Eu até brinquei com a Miriam. Quando a gente fala de respeitar um ex-marido, respeitar uma ex-mulher, é no sentido de que em algum momento aquela pessoa foi tua família, por mais que agora não seja. E ainda mais se você tem um filho com aquela pessoa,
Aí sim eu vou usar a carta da obrigação. É tua obrigação respeitar aquela pessoa, se dar bem com ela. Agora, em momento algum, isso se aplica a relacionamentos abusivos, pessoas possessivas, pessoas narcisistas, pessoas loucas, malucas e que precisam de tratamento psicológico. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque eu percebo que muitas vezes, quando a gente traz aqui a questão do perdão, a questão do amor como elementos cristãos, sempre surge essa pergunta assim: ai, mas eu tenho que amar o meu pai, que é um abusador, eu tenho que amar o meu filho que dá um tapa na minha cara? Não, a gente não está falando disso. Inclusive, expandir o conceito de família e desconstruir a ideia de família, como essa coisinha pequititinha que o Paulo falou, inclusive é o que pode te libertar de viver com um pai abusador, de viver com um irmão sem noção, de viver com um filho de 40 anos que bate na tua cara e rouba a tua aposentadoria. Tá entendendo? Por que que é importante a gente viver a família do Atos e bem menos a família normativa, sabe? Ixi, falei demais, já 9h10, meu Deus. Vou encerrar por aqui, porque eu preciso ouvir vocês. Gente, perdão pelo horário. Um beijo, tava com saudade de vocês. Quero ouvir vocês agora. Bicho, eu me empolguei, não tinha ninguém aqui para puxar meu paletó. Ô, pastor. Não, tava maravilhoso. Só acabou de repente, né? Eu fui ali pegar um amendoim. Nossa, eu olhei aqui que era 9h10, falando, vai. Não, olha, eu posso dizer que... Bom, como é que eu posso dizer isso? Existem algumas pregações, algumas falas que acontecem aqui na igreja, às vezes, que eu posso dizer que são paradigmáticas, né? No sentido que trazem um novo paradigma, né? Que dão um passo a mais daquilo que a gente já vinha falando sempre. E hoje eu acredito que a gente fez isso, que você fez isso, Thaís. Você abriu um caminho a mais, você deu um passo a mais naquilo que a gente tenta fazer enquanto igreja progressista e pensar novas formas inclusivas. Eu acredito que você fez exatamente isso essa noite, viu? Então, primeiro, obrigado, em nome da igreja, por essa palavra. Obrigada, gente. Desculpa. Aí eu não tenho nem moral para falar. Fala 2 minutos, fala 3 minutos. Tem sim, porque já que você falou tanto, a pessoa tem que falar, brincadeira, você não falou muito de verdade, para de pedir desculpa. E agora, gente, é a parte de você reagir, viu? Igual a Jus. A isso que a Thaís falou. Então, você que quer trocar uma ideia com a Thaís ou com a gente sobre essa questão, tá na hora de você levantar sua mãozinha igual a Jus fez, tá bom? Eu vou chamando pessoa por pessoa. Jus, minha irmã, boa noite.